Boa noite a todos. Estamos no nosso horário, né? Vamos dar início à nossa reunião, como de costume. Primeiramente, vamos fazer uma prece para que possamos sintonizar com o plano maior e, desta forma, termos o melhor aproveitamento da reunião de hoje. Senhor Jesus, a Ti recorremos e suplicamos a Tua misericórdia, para que possa nos envolver na Tua luz, para que possamos melhor compreender o estudo da noite, para o nosso esclarecimento, para o nosso adiantamento e para o nosso crescimento espiritual. Senhor, sê conosco, hoje e sempre. Muito bem, então hoje nós pretendemos encerrar essa série de reuniões, de palestras, na qual a gente falou sobre a Gênese da Bíblia, né? A Gênese de Moisés, e nós pegamos os 3 primeiros capítulos da Gênese, que acreditamos ser, assim, de importância, como foi dito ao longo do tempo, para o esclarecimento, para entendermos a importância da Bíblia, para entender o seu valor, que requer de nós uma dedicação maior em termos de estudá-la, compreendê-la, não apenas ler superficialmente. Então, na primeira oportunidade, nós falávamos sobre a formação dos mundos, né? Depois nós, na reunião anterior, nós falamos sobre a humanidade, né? A formação da humanidade e o complexo Adão e Eva. E hoje, para encerrar esse tópico, o capítulo 3 fala sobre a queda do homem. Então, qual é o objetivo? É entendermos por que nós, apesar de termos o livre-arbítrio, nós erramos, vacilamos, sendo que Deus, na sua bondade infinita para com a criação, Ele sempre estará nos tutelando, nos dando mais ou menos a diretriz a ser seguida pela nossa consciência. Porém, nós muitas vezes nos desviamos dessa tutela e caímos em erro. Então, esta é a proposta na reunião de hoje. E como sempre foi comentado, a linguagem exposta nesse livro da Gênese de Moisés, ele data de 1250 anos antes de Cristo. Então vejam vocês quão tempo faz, e os hábitos, costume, a linguagem era totalmente diferente da atual. Por isso nós não podemos querer interpretar esses livros como nós entendemos hoje as palavras, as frases, as orações. Tá bom? Então vamos lá. Começa esses 3 versículos dizendo: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então esse diálogo, né, nós vamos perceber que esses supostos personagens, na realidade, fazem parte do nosso eu, faz parte da nossa identidade enquanto espírito, né? Então, por exemplo, ele fala assim: ora, a serpente, né, e tudo, por que Moisés utilizou desse animal, da serpente, para ser aí o responsável da queda de Adão e Eva? Porque, na verdade, é uma antiga divindade da sabedoria, a serpente. E esse é o nome
desculpem, a gente não sabe pronunciar corretamente, mas esse era o nome desta divindade, aquele que se aproveita das almas. E essa divindade era o deus da serpente, que guardava a entrada do mundo subterrâneo. Então, por isso, né, por ser uma divindade que todos temiam, então foi utilizado da serpente para simbolizar a queda. E simbolicamente, né, essa serpente então representa a maldade, o ódio, o orgulho, a avareza, egoísmo, vaidade, ou seja, todas as mazelas que nós trazemos. Tá? Então, na realidade, é aqueles defeitos, aquelas arestas que nós precisamos extirpar de nós. Tá certo? E é através dessas arestas que nós nos ferimos. Certo? Assim, por isso que a serpente era o mais astuto, né, dos animais selvagens. Então, a abordagem inicial nesse diálogo, no primeiro versículo desse capítulo, é para enganar, não para negar. É para causar dúvida e não desobediência. Então veja que coisa interessante. Aí já entra com a parte da psicologia humana. A serpente, ou seja, aquele lado nosso negativo, aquele lado imperfeito, como que ele age? De forma na surdina. Então, ela não... Porque se a gente tivesse uma negativa incisiva, nós ficaríamos, não pode, é pecado, é errado, não vou fazer. Por isso que os 10 mandamentos, eles têm muito assim, não faça isso, não faça aquilo, para impactar. Como que então, no caso a serpente, ou seja, a nossa inferioridade age? Gerando dúvida, gerando questionamento, gerando indecisão. Percebem? Por isso, ele vai dizer o seguinte: o que a serpente fez foi distorcer o mandamento de Deus. Ela colocou a questão de forma a parecer estar mal informado e precisar de correção. Entenda-se aqui, serpente, o quê? As nossas paixões. Então, vamos deletar o animalzinho, coitado, que não tem nada a ver com isso. Percebem? E é isso que ocorre. Não é dito que o proibido que a gente quer desvendar, o proibido que parece que é melhor, o proibido que é gostoso. Por quê? Porque gera dúvida, gera aquela inquietação, né? E nossa. Então, aqui está mostrando nesse livro da Gênesis como que é o comportamento humano, né, diante do seu livre-arbítrio. Tá certo? E aí, então, por essa razão que Eva, lembram vocês, Eva é a parte do sentimento, não é a razão, é a emoção, deixando-se dominar pela dúvida, pela incerteza, pelo questionamento. É assim que falamos. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Então a serpente não somente leva Eva, ou seja, a emoção, a reflexão, o diálogo aqui, reflexão, mas também tira seus olhos da generosa provisão de Deus e faz pensar somente na sua proibição, que então é como é a construção da dúvida. Perceberam? Então é assim que nós agimos. Nós, quando é falado algo de impacto, nós aceitamos. Mas quando nos dá margem a duvidar, a questionar, a provar, aí então criamos todo um emaranhado de raciocínio para justificar as nossas intenções, no caso indevida.
tá? Como que essa construção se dá? Por quê? O que o Senhor falou, né, nos versículos anteriores e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim, ou seja, livremente qualquer árvore, experimente através do livre-arbítrio. Né? E aí aqui está inserido o princípio do livre-arbítrio. Então, coma livremente. Vocês não são obrigados, mas ele recomenda e faz advertência posterior. Tá certo? Eva, no caso, ela omite, ou seja, o nosso raciocínio, aquilo que não nos interessa, aquilo que a consciência que nos adverte, nós deletamos, nós passamos por cima. Ela omite o qualquer e o livremente, as duas palavras que ressaltam a generosidade de Deus. Então Deus, ele diz, o dia que vocês comerem da árvore da verdade, do certo e errado, vocês morrerão. Ele falou que você não podia comer, mas falou as consequências. O restante se coma livremente. Percebem? Aqui é toda uma questão psicológica, gente. É exatamente isso que imperceptivelmente toma conta dos pensamentos de Eva, nossa emoção. Né? O que quer dizer? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos um direcionamento, uma sugestão do caminho a seguir, mas nós falamos, por que não isso? Por que não posso fazer aquilo? O que vai me acontecer? É essa reflexão, é esse questionamento que faz com que nós experimentemos, né, experiências que vão se deparar com processos reparatórios futuros. Então, tudo questão do quê? Da dúvida, né? Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Só que Deus tinha dito, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É diferente. Ele não proíbe, mas ele diz as consequências do uso do seu livre-arbítrio, usando de forma incorreta, indevida, questionando, tentando provar as sensações, as emoções, né, que sabidamente não vão gerar boas consequências. Tá bom? Eva tem uma impressão distorcida da severidade de Deus na proibição do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então Deus não falou para não coma, né? Ele falou o seguinte, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esse morrer quer dizer, você vai ter que reparar, terá que ter um período de correção. Tudo questão do quê? A dúvida. Então a serpente aqui é justamente aquela dúvida, aquela interrogaçãozinha que nós criamos para justificar a nossa busca pelas coisas equivocadas. Certo? Continuando, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus.
Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Vamos lá entender isso, né? O começo deste versículo, né, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. As primeiras partes do versículo faz referência ao lado emocional do gênero humano e não ao indivíduo do sexo feminino. Disse a serpente à mulher. Então aqui, como já falávamos, mulher não é, né, do gênero feminino, que mulher é o lado emocional nosso. Então é a nossa emoção, é o nosso sentimento, quando não atrelado ao raciocínio, à razão, temos a tendência de cometer erros, desatinos. Por isso que devemos evoluir em razão e emoção, em sentimento. A pessoa que é só sentimento, invariavelmente, ela comete alguns deslizes desnecessários. Ela comete erros por ingenuidade, vamos assim dizer. E a pessoa que só tem razão, ela passa a ser fria, calculista, não vê a parte emocional do próximo. Por isso precisa ter a temperança, o equilíbrio. Então, o que está dizendo aqui? Que a serpente, ou então a dúvida, o questionamento sempre vem junto com a emoção, nunca com a razão. Porque o raciocínio lógico já anula o questionamento. Mas quando você deixa se levar apenas pela emoção, a emoção alimenta a dúvida. Percebe? E a segunda parte do versículo demonstra a sedução, o estímulo do orgulho e do egoísmo e suas consequências. Que segundo o livro dos Espíritos, dizem que nós temos na realidade dois inimigos a vencer: o orgulho e o egoísmo. E esses dois inimigos residem em nós. Então, aquele suposto inimigo exterior não existe. É fruto do nosso orgulho ou do nosso egoísmo que gerou a antipatia do próximo. E nós chamamos de nosso inimigo. Então, aqui o que está sendo dito? Que justamente aqui é a sedução, é o desejo de experimentar, o desejo de provar, o questionamento se está certo ou não. É isso que faz a gente errar. Assim, nós vamos ter justamente nesse versículo o nosso eu, né? Quando esse nosso eu não é controlado pela razão, só pela emoção, você olha assim no espelho e se acha um leão. E você às vezes é um mero gatinho. Né, Val? Não é, Felipe? Você vai entrar também pro rol agora, viu? E com isso, o que acontece? A gente passa a ser egoísta. A gente não quer dividir o pão. E aí vem toda a avalanche de equívocos. Certo? Assim, Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha o que a sedução faz. Vocês serão como Deus. Você é o rei. Tá? Conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, né? Então aí está o engano. Então, quando a mulher viu que aquela sedução, aquela emoção, gerou nela um prazer efêmero, passageiro, né? Que é emoção, dela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Seu marido, no caso aqui, a razão. Então veja o processo dos nossos equívocos, dos nossos erros, é o engano que nós alimentamos pela sedução, né? Que isso
envolve a emoção, e uma vez você se comprometendo nesse binômio, você fatalmente vai cair em erro e depois a razão vai puxa vida, por que eu fiz isso? Isso é muito comum nas pessoas mais experientes, ou para não dizer mais idosas. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, tanta coisa eu deixaria de fazer. Mas por quê? Porque no calor da juventude, em querer provar todos os tipos de sensações, de emoções, as pessoas às vezes caem em precipícios que às vezes são difíceis de serem resgatados. Por exemplo, a droga, a prostituição, entre outros, a bebida, né? Certo? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ou então, o que nós vamos perceber? Que quando eles se depararam no erro cometido, eles viram que estavam equivocados e com isso perderam, morreram, entre aspas, ou seja, começaram o processo de reparação dos erros através do processo reencarnatório. Porque se você vai num crescente, dizem alguns autores que Jesus foi entre muitos espíritos que teve uma linha meio ascendente, sem muitos equívocos, Mas às vezes você então se perturba, pelos erros cometidos, aquele grupo no qual você faz parte vai evoluindo, você vai persistindo no erro, e é dado um momento em que você então terá que ser separado daquele grupo do qual você participava. Não por castigo, mas porque você já não se adapta àquela nova modalidade de vida, de hábitos, de costumes. É o que nós vamos estar vendo agora. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: quem foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então vejam, que agora estamos fazendo o caminho que percorreu o erro quando nós cometemos o erro. Apresenta-se um cenário, na qual vai excitar as emoções, as sensações, e aí a gente não ouve a razão, se leva pela emoção, e aí tem a cascata de eventos e consequências. Então é assim que nós erramos. Mas todo o erro que nós cometemos, Deus, na sua misericórdia, nos permite corrigir, nos permite refazer a experiência até acertar. Porque ele não ia querer que um de seus filhos tivesse indefinidamente o sofrimento, a dor, o desespero. Vamos lá. Então, nesse versículo, peço licença para não ler, para não ficar redundante, o que nós temos? Ouvindo o homem a sua mulher, ou seja, a razão, e a sua mulher, que aqui é a consciência, que é a centelha divina, que nos inspira o que é certo fazer.
que nos inspira tanto a razão como a emoção. Porque o sentimento, a emoção, também nós sabemos. Ah, você acha que eu devo experimentar esse cigarrinho que o grupo está usando? Ah, mas dizem que faz mal, vicia, né? Mas aí você fica naquela, né? A razão e a emoção, puxa, mas como será? Será que é gostoso? Não é? Mas a consciência está nos dando a diretriz, né? E aí ele diz o seguinte, olha que bonito, os passos do Senhor Deus andavam pelo jardim. O que quer dizer os passos do Senhor Deus? Na realidade, é a lei divina. É a forma deles demonstrarem, né, que Deus, né, estava regulando a sua criação através da lei. Então, os passos, ele caminhava e tudo estava sendo controlado pela sua lei, né? Esconder-se na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que isso quer dizer? Justificar-se, o sofisma, não é o que a gente faz quando erramos? Quando nossos pais falam, não faz isso, que não é... Aí, mas não é assim? A gente faz um erro, mas eu estava distraído, mas foi a pessoa que me chamou a atenção, mas foi não sei o que lá. A gente nunca assume os nossos posicionamentos. Quando certos, aí fui eu o autor. Mas quando está errado, não. Foi o outro que me levou ao erro. E, então, para que possamos restaurar o equilíbrio, nós temos justamente o processo reencarnatório, onde nós voltaremos àquele cenário e, através de outras condições, né, poderemos, então, realizar a nossa assertiva, né, e não cair em erro, que é o arrependimento. Né, o arrependimento que faz a gente corrigir. Né? Enquanto você não se arrepende, você acredita que você está certo. E tem pessoas que estão nessa condição. Elas sabem que não é certo, mas elas querem dizer que é assim, porque ela é valente, porque ela é forte, porque ela mil sofismas. Mas quando a pessoa se arrepende, é o primeiro passo para o seu progresso, para a reparação de um erro. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, né? Porque estava nu, por isso me escondi. Então é justamente aquela situação quando você se depara pelo seu livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, ação e reação. Ele se viu que estava totalmente desprovido. Ele não tinha foi um engano achar que ao comer a maçã ou cometer um erro, ele ia ter prazer, ia ter emoção, ia ser dono do mundo, ia ter toda a sabedoria, como a serpente lhe prometeu. Percebe? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore que lhe proibia comer? Ou seja, é justamente a razão que nos faz refletir sobre o erro cometido. Que se nós nos deixarmos pela emoção, repetimos o erro. Mas foi bom, vou tentar de novo, depois eu paro. Não é assim que as pessoas que trazem algum tipo de vício falam? Bebida, droga, jogo. Mas é só hoje, é só um pouquinho, depois, a hora que eu quero eu paro. Né? Agora, quando ele ouve a razão, ele percebe que tem que mudar. Então, por que as pessoas têm dificuldade para sair de um vício? Porque elas são motivadas pela sensação, pela emoção, e não pelo raciocínio lógico.
Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ou seja, a razão vencido pela emoção, né? O Senhor, quem foi que você... A serpente me enganou e eu comi. Por quê? Porque ela se deixou levar pela dúvida. Você tem certeza que não pode comer dessa árvore, o fruto dessa árvore? E ela, ao fazer isso, a emoção vencido pela tentação. Então, está ficando bem fixo, né? Esse processo de erro. E isso a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? Por que erramos? Por que repetimos tal erro? Por esse motivo. A tentação, né, domina a emoção e a emoção domina a razão, tá? Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tudo metafórico, tudo metáfora, né? Vamos tentar entender isso. Então, aqui quando a palavra maldito, né, significa aquilo que é separado ou dedicado. Com relação à pessoa, denota o isolamento ou separação de alguém. Então, aqui já estamos falando, né, nesse versículo, sobre você não compartilhar mais do ciclo de convivência dos seus entes queridos. São o que nós falamos na semana passada, os exilados de Capela, por exemplo. É o que está ocorrendo agora com o nosso planeta, né? Aqueles espíritos recalcitrantes no erro, não acompanhando a evolução natural, não terão mais espaço para permanecer entre os habitantes da Terra. Então serão deportados, né, exilados para um planeta numa condição primitiva, porque eles resistiram ao progresso, mantiveram com as suas atitudes primitivas. Então é lei de acomodação, não de castigo. E aí tudo que vem a seguir é em função desse exílio. Então, o que ele está dizendo aqui, maldita você. Então, ou seja, esse espírito que não acompanha, que se deixa levar pelas tentações, pelas emoções, não poderá ficar mais junto com aqueles que adotam a razão e a emoção de forma correta. Então, serão separados. Aí é a saída do Éden. Toda transgressão da lei deve ser corrigida, independente do conhecimento ou não da mesma. Porém, existe o atenuante e o agravante, é o que a doutrina nos fala. Quando a gente erra por falta de conhecimento, a gente tem um atenuante. Mas a gente sabendo que aquilo está errado e persiste no erro, aí tem o agravante. Porque você sabe que está errado porque persiste. Assim, no exílio, né, deverá encarnar num plano mais denso e, consequentemente, mais dependente da matéria. Por isso que ele usa dessa expressão: você rastejará e o pó comerá todos os dias de sua vida. Ou seja, você vai retornar numa condição mais primitiva. Entenderam? Então, por isso que eu falei que todo esse versículo é uma metáfora, tá? Que naquela época eu não poderia falar em exílio, outros planetas, não tinha nem como. E aí ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos entender isso, que é o ciclo reencarnatório. Então, nos mundos de expiação e prova, que é o nosso, que está deixando de ser, que estamos começando a experimentar esse mundo de regeneração, né? A reencarnação tem dupla finalidade: expiar os débitos do passado e evolução através de provas sucessivas, né? Então, porém, inimizade entre você e a mulher, quer dizer, você aqui é a tentação, né? E a emoção, vocês estarão sempre frente a frente, numa condição ainda mais intensa, porque você está no mundo primitivo, fazendo com que você tenha que resistir, né? Então, demonstrando essa realidade, então você, a tentação, a dúvida, o medo, né? A mulher é o sentimento e o afeto, então vai ser colocado o sentimento e o afeto sempre em contato com a tentação, dúvida e medo. Tá? A cabeça, no caso, é a origem da causa do mal. Esse lhe ferirá a cabeça, quer dizer, a tentação vai tentar ferir, vai tentar gerar o mal, que é o que a serpente fez com a Eva lá, né? E o calcanhar é a base do equilíbrio, quer dizer, a razão. Então a tentação, né, vai tentar te ferir, fazer você errar, e o calcanhar, quer dizer, eu vou me manter em pé, vou me manter ereto. Entendeu como que é difícil estudar a Bíblia? Mas era a linguagem que eles tinham para falar como nós estamos falando agora. Está acabando. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Né? Tudo simbólico, gente. Então vamos lá. Porque nos planetas mais evoluídos, o processo de reencarne, né, não se dá como nós o temos agora. Inclusive o Chico, certa feita, ele havia dito num grupo de amigos que nos mundos mais evoluídos, a gestação se dá artificialmente. Né? Então, os pais fornecem, né, os gametas, masculino e feminino, e a gestação ocorre, né, fora. Então, o fato da mulher gerar, parir, né, é dispensável pela lei da evolução. Mas como esse espírito que estava nessa condição teve que retornar a um planeta como a Terra pré-histórica do nosso passado, ele vai ter que ter todo o processo novamente, né, dessa dor. Também, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então, você se alimentará todos os dias da sua vida, ou seja, você terá que produzir o seu alimento, diferente dos outros animais, né? Que eles só colhem, né? As aves, os mamíferos, os
peixes, né? Diferente da gente, que terá que trabalhar para ter o nosso sustento. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e terá que alimentar-se das plantas do campo. Então, mostrando, muitas vezes, a aridez, porque a terra, se não produz vivo, ela produz o quê? Ervas daninhas. Né? Ela não se torna saudável. Então, você tem que processar tudo. Isso é um meio de você avançar espiritualmente. Né? Ideia das construções simples até das cavernas, das choupanas, até você novamente poder ter a sua casa como você tinha anteriormente. E você a perdeu por não dar valor às coisas e às pessoas. E desta forma, então, né, que nós vamos entendendo a misericórdia do Pai, que Ele nos dá justamente esta escala, essa escada de evolução. Ele nos tutela e nos dá a diretriz a seguir, né? Como fazer a nossa ascensão. Mas às vezes a gente quer, né, andar nos atalhos, supostos atalhos da nossa vida, e nos precipitamos em erro, e retardamos a nossa chegada, e assim sofremos. Mas enquanto nós não tivermos a maturidade do equilíbrio da razão e emoção, vencendo os caprichos, as tentações, o medo que nós trazemos, que o medo também é um entrave para o nosso progresso. Então nós não chegaremos ao nosso destino de sermos espíritos perfeitos. Então foi mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês, sendo redundante, né? Mostrando o quanto a Bíblia está correta numa linguagem que precisamos compreendê-la, né? E não execrá-la. Desculpa se tomei muito o tempo de vocês e espero que tenha servido de alguma coisa valorizando a Bíblia. Obrigado.